Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer a primeira live do ano. Espero que todo mundo tenha tido um final de ano bem tranquilo, na medida do possível. Vou esperar todo mundo entrar aqui, que hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, que é uma nutricionista fantástica, que trabalha com a gente lá na clínica, que é a Renata Reia, uma pessoa muito bacana como ser humano, em primeiro lugar, uma pessoa bacana como profissional. As pacientes adoram a Renata, tem uma afinidade de bate-papo, de identidade, de identificação com a pessoa que ela é e principalmente conseguem seguir as orientações que ela passa, o que é muito legal. Né? A gente vê muitas pessoas tendo dificuldades, às vezes vão a nutricionista, recebem um monte de orientações e não conseguem colocar nem metade em prática, porque é tudo muito difícil, porque é tudo estranho. Então a gente tem o prazer de conseguir ter uma profissional desse gabarito com a gente lá no consultório e ver os resultados, o que é muito bacana. Ó, a Renata já chegou, ela até acabou de mandar uma solicitação para participar e ela já vai entrar com a gente aqui. A ideia de fazer essa live logo no começo do ano, na verdade, é justamente... Oi, Rê, boa noite! Feliz ano novo! Para você também, tudo bom? Tudo e você? Tudo ótimo. Estava começando a fazer, enquanto o pessoal vai entrando devagarinho, contar que a nossa ideia de já estar junto assim no começo do ano, a minha proposta do título da live, ela era mais agressiva que a da Renata. Eu ajustei pela dela, que eu achei mais adequada. A minha era tipo, como consertar os estragos do fim do ano do ponto de vista nutricional, né? Mas aí a Renata falou: não, vamos fazer uma coisa mais bonitinha, como planejar um ano mais saudável. Eu falei: tá certo, vamos. Olha, eu sou da turma que eu dou umas batidinhas, mas com carinho. Então, Exatamente. senão eu Mas de estou qualquer maneira, né, quentes e Rê? elas vão embora, né, Flá? Não posso. Exato, exato. Mas o intuito é esse mesmo, é a gente discutir o que fazer para tentar consertar um pouco quem colocou literalmente o pé na jaca no fim do ano, né? Acho Que que não agora foi vem a culpa. o ano, acho que foi o ano passado. Teve muita gente que apelou para comida como conforto, porque foi um ano dificílimo, né, gente? Não adianta Foi, dizer que não para todo mundo. não, Foi um ano foi muito, uma válvula muito, de escape. muito É. emoções, né? E teve muita gente que acabou usando de fato a comida como bengala, válvula de Sim, escape, né? Já que eu não tenho, nossa, eu tive tantas conhecidos, e às vezes até a gente mesmo, né? Falar, nossa, mas não tá fazendo nada de legal, pelo menos uma comidinha, né? é bem E na nessas, o que a gente não saía de casa, lembra, né? Lá, pois abril, é, março, abril, que a gente não saía de casa, ninguém sabia o que ia fazer, se a gente voltava a atender, se não voltava, se fazia presencial, se não fazia. A gente passava o dia inteiro enfiado em casa. Então, eu acho que inte- todo mundo comeu a mais, pelo menos em abril. Em só que março, esse foi o, exato, e aí esse foi o cumulativo, né? Aí sim, chegou e juntou com o fim do ano, aí pronto, a gente tem certeza que o estrago agora vai trazer a conta, né? E vai. como fazer para sair de tudo isso? Mas muito mais importante do que sair só desse período é, de fato, pensar em como que a gente vai planejar. Por isso que eu adorei sua ideia, Renata, em ter um ano de 2021 mais saudável do ponto de vista físico, emocional, nutricional e tudo mais, fundamentalmente porque a gente ainda não tem uma saída definitiva para essa situação que a gente está Não, vivendo. Então a gente periga ter mais um ano, ou pelo menos alguns meses, de uma maneira bem parecida com o que foi o nosso 2020, né? E se eu acho aí, se que aquele estrago se faixa acumular, etária, né, Flávia, que vai demorar para ser vacinada ainda. É uma faixa exato. etária que não vai ser vacinada tão cedo, então acho que vai demorar. É, e se por acaso essas pessoas não tomarem cuidado agora de planejar, mesmo que eu tenha que fazer ainda o isolamento social, tenha que manter uma parte ou todas a minha quarentena, que está tudo muito chato, que eu ainda não tenho muitos prazeres para vivenciar de fato, o que eu faço para não ganhar mais peso, para não uma Sim, situação não ficar ainda um pouco pior, né? Porque eu tenho não, paciente que já falou para mim: doutora, agora a única saída é trocar todo o guarda-roupa por um manequim três nossa, números maior. Eu falei: não, gente, pelo amor de Deus, vamos arranjar outra saída. Foi com base nesse depoimento que eu falei: é para já é essa pra... live, vamos Não, vamos lá, começar. vamos lá, vamos conversar, vamos conversar. Eu acho que primeira coisa
essa energia do fim do ano, dessa energia da troca, né, que a gente tem que aproveitar esse movimento de renovação que vem com o ano novo. Então, é simbólico, na verdade, a gente pensa, né, todos os dias são iguais, não muda, mas só mudou, só porque mudou a folhinha? Sim, só porque mudou a folhinha. Vamos Sim, aproveitar esse estímulo, né, e vamos aproveitar para começar um ano melhor. E quando eu falo melhor em termos de alimentação, gente, vamos prestar bem atenção no que eu vou falar hoje, tá? Não é só para vocês, é para quem tem família, quem não mora sozinho, é para a família. Tem algumas mudanças que devem ser feitas a nível de hábitos familiares, porque tem muita gente que chega para mim e fala, mas a minha comida vai ser diferente do resto da minha família? Idealmente não, tá? Idealmente é uma mudança na alimentação familiar, tá bom? Para quem mora ou de casal, ou quem mora com a mãe, quem mora sozinho, é uma mudança de hábitos da casa, né? com Porque certeza. se não tiver essa mudança de hábitos da casa, fica realmente muito difícil. E eu atendo bastante adolescente também. E uma coisa que eu sempre pergunto para os pais, principalmente essas crianças que estão entrando na adolescência, 10, 11, 12 anos, quem faz as compras na casa? Geralmente quem comanda as compras na casa é a mulher. A gente tem Sim, o poder de controlar, né, a maior parte dos alimentos que entram na nossa residência. E se a gente tem esse poder de controlar os alimentos que entram na nossa residência, a gente tem o poder de controlar o que a gente vai comer. exatamente. Mas aí eu vou começar a me colocar também, né, e fazer a meia-culpa, porque daí você também está morrendo de pena das crianças, né, dos adolescentes. Eu tenho um de 16, um de 12, e aí Sim. você fica, coitados, né, e não sei o Eu quê. entendo. Então, já Mas não acho estão que, tendo é, tanta coisa. mas acho que cabe, em alguns momentos, essas receitas mais gostosas, mais calóricas. Eu sempre falo que a ideia não é cortar para sempre o bolo da avó, o cookie da mãe. Não é isso, não é essa a ideia. A ideia é o equilíbrio. Só que o equilíbrio não é comer essas coisas o tempo inteiro. O equilíbrio é a gente conseguir, mesmo dentro da nossa casa, ter uma rotina muito saudável e ter algumas exceções que não vão deixar de ser saudáveis também. O prazer é Sim, saudável, mas não dá para procurar um prazer enorme do prazer do açúcar, da gordura, das farinhas em todas as refeições. A gente tem que tentar exato. equilibrar, né? Tem que Então, tentar. Rê, para a gente começar a tentar colocar o assunto da nossa pauta, o que é de fato ter um ano saudável? O que a gente precisa fazer? Porque, na verdade, assim, a gente vai ter as populações. Tem gente que está se sentindo super bem, mas a pessoa tem consciência de que ela não tem hábitos tão saudáveis assim. E sabe que lá na frente a conta vai chegar, né? Então, eu te pergunto, na verdade, até como paciente, né, trazendo uma pergunta para as pessoas em geral. Tipo, dá para a gente fazer uma alimentação regradinha durante a semana e dar uma escorregadinha no fim de semana? Como é que Dá fica isso? isso acho que é uma das perguntas mais chaves de quem vai no nutricionista, né? As pessoas sempre falam, e o meu final de semana? No final Exato. de semana, o seu corpo não sabe que é final de semana. Ele acha que Exato. você está na rotina. Então, o que eu acho que é possível? O que eu sempre sugiro, 2 a 3 refeições, né? Para quem está no peso ideal, umas 3 refeições. Para quem precisa de emagrecimento, 1 a 2 refeições livres por semana. Não é enfiar o pé na jaca o dia inteiro. Mas eu costumo trabalhar com isso. Ele funciona, né? Essa refeição livre, ela funciona até como um choque metabólico para mudar um pouquinho ali o terreno, né? Que você vem de uma dieta muito certinha durante a semana, você entra ali com um pouquinho, às vezes, mais de carboidrato, de gordura, você dá um choque metabólico, isso não vai te engordar. Mas Sim. não dá para ser aquele esquema sexta. Eu falo que tem gente que começa sexta à noite e acaba domingo à noite. Aí o fim de semana inteirinho De porcaria. come, mas assim, vai para o mercado mal intencionado, né? Ou bem intencionado. Já vai com aquela intenção de comprar tudo que tiver e vou comer de sexta à noite a domingo à noite. Aí não funciona. Então, tem um gráfico que eu gosto de mostrar nas consultas, que é um gráfico assim, muito bonitinho, que, por exemplo, um paciente precisa de 2.000 calorias para ter um emagrecimento ou uma manutenção de peso ali por dia. Então, ele está lá, de segunda a quinta, ele come 2.000 calorias, faz atividade física, bebe água bonitinho. Aí, na sexta, sábado e domingo, ele passa para 3.500 calorias sem perceber.
porque geralmente são alimentos e bebidas que têm muita caloria em pouca quantidade. Então, você tomou ali 3, 4 cervejas, você comeu uma barra pequenininha de chocolate, um hambúrguer, uma batata. A hora que você viu, 3.500, 4.000 calorias, o que acontece? O emagrecimento não ocorre, muitas vezes a pessoa aumenta de peso e ela fez Sim. dieta a semana inteira. Ela fez dieta de segunda a quinta. Então, tem que ter essa consciência de que se não tiver ou um equilíbrio calórico para manutenção de peso, ou um déficit calórico para perder peso, o emagrecimento ou a manutenção de peso não vão ocorrer, tá? Sem dúvida. Então, existe o componente hormonal, né, que aí quem cuida a doutora Flávia, mas que influencia muito, mas na maior parte do tempo, quando os hormônios estão em equilíbrio, na maior parte das vezes o que acontece é essa falta de planejamento mesmo, que acaba não dando resultado. Exatamente. Bom, e aí então a gente não pode dar aquelas escorregadas fenomenais no final de semana. Mas 3 refeições livres mais ou menos significaria o quê? É comer sem culpa ou é um pouquinho a mais? Ó, vamos lá, de 1 a 3, depende do projeto da pessoa, tá, gente? Quem precisa realmente dar uma emagrecida maior, no máximo 2. O que é comer a mais? Eu sempre falo pra gente fazer escolhas. Então, você vai comer, você já sabe que você vai comer lá no sábado, à noite. Você vai sair com os amigos, você vai comer uma pizza, você vai acabar tomando um vinho ou uma cerveja e você vai querer comer um pedacinho de sobremesa. Então, ali, você já tem um monte de coisas diferentes do que você tá programado para fazer durante a semana. O que você vai fazer no restante do dia? Você vai comer normalmente. Então, você vai ter uma refeição equilibrada. Não é para fazer jejum o dia inteiro, chegar lá e comer, porque aí você vai comer muito mais. Então, uma refeição equilibrada. O que eu sugiro sempre, antes de sair de casa, é ter feito uma refeição boa. Se você vai fazer um almoço fora, faz um café da manhã bom, que tenha proteínas, né? Que tenha ou ovos, ou queijo, ou iogurte, que tenha uma frutas. Então, faz uma refeição boa, pelo menos 2 horas antes, se for o caso, até um lanche, umas 2 horas antes, 1h30, 2 antes, para não sair desesperado de fome. E por refeição boa, eu estou falando sempre de ter algum tipo de proteína. Pode ser até proteína vegetal, pode ser um hummus, pode ser, para quem para quem, sei lá, é vegano, pode ser um hummus, pode ser um tofu mexido, amassado. Para quem não é, pode ser o iogurte, né, que funciona super bem, o iogurte ou um queijo, ou ovos cozidos, ou ovos mexidos, como você quiser. Mas não fique sem ter 1h30, 2 horas antes esse lanchinho. Então, assim, isso é dica preciosa. E tem gente que eu dou até a dica de comer, quem é muito guloso, eu dou a dica de comer alguma coisa dessas antes mesmo de sair de casa. De sair de casa. Ou tá em dieta, uma sopinha quente ali com um ovinho mexido picado, um franguinho desfiado. Alguma coisa que vá te segurar de chegar no restaurante e comer o couvert inteiro, por exemplo. Exatamente. Aí vem a minha próxima pergunta, que eu também fui selecionando algumas. Eu fui pensando nesse fim do ano, eu imaginei que a gente fosse ter uma live do começo do ano. Eu falei, eu vou perguntar para a Rê. Aperitivo. Qual é o estrago do aperitivo? Porque quando a gente vai somar as calorias de um aperitivo, se bobear, você gasta mais ou investe mais lá do que na refeição inteira, né? Não tenha dúvida, muito mais, porque vamos pensar que os aperitivos geralmente têm pão, né, ou torradas. Aí tem sempre assim, mesmo se for um aperitivo vegetal, uma tapenade de alcachofra, uma tapenade de azeitona, um tomate seco, eles vão ter, ó, só falei de vegetais, eles vão ter o quê? Muita gordura. Óleo, né? Óleo, então cuidado. Aí queijo é uma delícia, né? Mas você sabe qual a porção de queijo? Assim, uma porção de queijo dentro de uma refeição que eu prescrevo é de 35 a 40 gramas, é nada. Nada. É muito pouco, gente. Então a gente acaba comendo, às vezes, sem um aperitivo, sem perceber. Você vai comendo, vai lá pegando um pouquinho, né? Vai pegando, você chega a comer 100 gramas de um queijo num aperitivo. Então, 100 gramas do queijo, o tomate seco ali com óleo, a torrada, o aperitivo vai virando realmente uma bomba calórica. Uma super refeição, antes de ter começado a refeição. Sim. Então, esse, na verdade, é... vezes por prato, né? Às vezes exatamente. O couvert, eu acho que muitas vezes, eu já fiz isso muitas vezes, tem uns couverts maravilhosos que ali eu adoro, né? Eu gosto de torradinha, de pão e tal, eu não como muito no dia a dia, mas quando eu vou no restaurante tem aquele pão especial, uma focaccia. Muitas vezes você come, e a hora que chega o prato você não tem mais fome. Não tem nem fome, exatamente.
Então, assim, eu realmente acho que vale a pena investir em alguma coisa para não chegar no restaurante morrendo de fome. Deixar esse apetite, não é para você fazer uma refeição enorme, né? Um lanchinho, né? Uma coisinha breve para você chegar lá, você conseguir experimentar o couvert sem você atacar tudo de uma vez, né? E você conseguir degustar o seu prato, que senão você vai no restaurante para comer o couvert ou para comer o prato. Exatamente. Bom, e aí, então agora já foi, né? Os aperitivos já foram, a Gente, pessoa. aperitivo, dica. Se você for preparar o aperitivo para a família, para os amigos, sempre coloca cenourinha, pepino, tomatinho e vai intercalando. Então você come um E outra dica, se você for preparar o aperitivo, você põe um esparadrapo na sua boca, né? Porque quem vai preparando vai comendo, vai né? comendo, vai Você vai experimentando se tá bom, se não tá, e nessa você já comeu outro aperitivo. outro aperitivo inteiro. Cuidado, né? Mas assim, comer, gente, tipo, coloca ali cenoura, pepino, quem gosta de salsão. Tem vários vegetais que dá para colocar em palitinho para ir intercalando. Não precisa ser só colocar só o queijo, né? Só a friturinha. Então mistura. E tentem controlar. Come um de cada, né? Não precisa comer tudo. Eu sei que é uma coisa que parece que leva a gente a querer comer demais, né? Porque é uma hora de fome. Quando tá na piscina, então, né? Aquela coisa que o almoço, você sabe que o almoço vai sair 5 Quatro da da tarde. tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, ainda são 2. Vai comer mais mesmo, né? Mas aí, gente, não é todo dia que é assim, né? Vamos pensar que Exato, não, é eu todo acho que a dia. gente também, por isso que a gente já falou, é uma maneira saudável, porque a gente quer dar dicas que as pessoas possam aproveitar e continuar vivendo, né? Sim, pelo Eu amor de sempre falo que Deus. assim, a minha admiração pelo teu trabalho também vem muito disso, que as pessoas conseguem implementar e colocar em prática as coisas que você fala. Com certeza. Tem que ser Porque possível. É uma dieta possível, né? porque você vê, com 22 anos de consultório, eu já perdi as contas de quantas pacientes eu encaminhei para nutricionista. E quantas voltaram, porque na consulta seguinte você pergunta, você foi? Resposta é, não, não aguento, não quero, já sei tudo que ela tem para me dizer. Sim, Entendeu? E aí não vai, e atrapalha o nosso trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, é importante a gente ter essas dicas, tipo assim, o que é real e o que a gente pode fazer de fato para conseguir colocar no dia a dia e que a gente tenha esse planejamento da vida mais saudável. Bom, então perguntas que eu fiz aqui uma listinha, Rê, para você. vamos lá. Para um ano saudável, quanto beber de água? Vamos lá. Geralmente a gente calcula 35 ml por quilo de peso. Vai dar aqueles 2 litros que a gente fala, mais ou menos. Entre 1.800 e 2.200, dependendo de quanto a pessoa pesa. E essa água não é para tomar, gente, eu falo isso sempre também, não é para tomar de uma vez, ó. Deixa o copo perto, vai tomando devagar, deixa a garrafa perto, não é para ser, não. Falaram que eu tenho que tomar 2 litros de água, eu vou tomar um de manhã e um à tarde. Eu conheço um monte de gente que faz isso. Não, é para você estar sempre hidratando. Quando você mantém seu corpo hidratado, você vai tomando água, você tem o melhor sinal também de fome. Controle da fome. Sim, Ajuda a controlar a fome, porque muitas vezes existe sim essa confusão de fome e sede. Você acha que está com fome, na verdade você está desidratado. Então a pessoa que comeu, depois de 1 hora está com fome, 1 hora e meia, com certeza não é fome, né? exatamente. Já temos que Ela tá pensar. com sede. Muitas vezes ela está desidratada. Então, vai tomando água devagar. A água ajuda. E assim, o que a água ajuda também? Eu estou fazendo um curso super interessante justamente de emagrecimento. A água ajuda a diminuir a concentração de solutos no sangue. Então, ela diminui a concentração de Sim, sal. Então, diminui ácido úrico. É só tomando água. Você diminui ácido úrico. Olha que maravilha. Quem tem ácido úrico alto, quem é demasiado, quem é paciente que é muito inchado, precisa se hidratar para diminuir a concentração de soluto. E às vezes e a pessoa conseguir tem a escrever. impressão de que porque eu sou inchado, eu não posso tomar água. Como eu estou inchado, Exato, a pessoa fala, não, se eu tomar água, eu vou inchar mais. não, Né? ela vai Um diminuir a mito concentração. exato, perfeito. Bom, ainda para o nosso ano saudável, quantas refeições por dia? Como dividir o dia do ponto de vista nutricional? Super individualizado isso, tá, Flávia? Muito, muito individualizado. Então, estão perguntando aqui se a água ajuda a desinflamar o corpo. Sim, a água, esse processo de hidratação ajuda sim a desinflamar o corpo, justamente por ele estar
fazendo os seus rins funcionarem mais, o seu fígado vai funcionar melhor e até para quem tem, olha isso, para quem tem gastrite é importante tomar água. Então vai sim ajudando a diminuir a inflamação. Desculpa, a pergunta era quantas refeições? Quantas refeições? Refeições. Café da manhã, tem gente que toma, tem gente que não toma. Eu sempre digo que jovens devem tomar café da manhã porque eles têm metabolismo acelerado. Então, se você é jovem, tem até 25, 26, 27, 30 anos, é para tomar café da manhã, a não ser que você esteja num protocolo feito por um médico ou por um nutricionista de jejum. Essa história de ficar sem comer, eu tenho recebido muitas pacientes nessa faixa etária de 30 que não conseguem emagrecer e fazem 1, 2 refeições por dia só. Sim. Tá? Então vamos lá, vamos ativar esse metabolismo. Quem está em processo de emagrecimento, eu realmente aconselho no mínimo 3 e no máximo 5. Às vezes tem alguns pacientes que pedem, que querem 6 refeições, porque são pessoas que passam o dia pensando em comida. Essa pessoa que passa o dia pensando em comida, eu prefiro fracionar para ela ter certeza que de 2h30 a 3 ela vai ter... Tá quase chegando na próxima comida. Isso, para não ficar desesperado. Mas, no geral, 4 refeições dão conta do recado, né? Para quem acorda muito cedo, às vezes um lanchinho no meio da manhã, 5. Mas o café da manhã, se você passa muito de 4 horas entre café da manhã e almoço, alguma coisa no meio da manhã. Almoço, um lanche no meio da tarde, o jantar... Ou para quem janta muito cedo, às vezes, tem gente, é raro, né, no Brasil as pessoas jantarem tão cedo. Tira o lanche da tarde, janta mais cedo e tem uma ceia. Tá ok, tá? Assim, Perfeito. as refeições, gente, não são refeições enormes, todas as refeições. A gente precisa fracionar as calorias durante o dia, né? Então, exatamente. assim, o lanche da manhã e o lanche da tarde, geralmente, são refeições um pouco menores, né? E o que é legal ter, Flávia? Isso que eu ia te perguntar, como montar o prato de cada uma delas? Sim, todas as refeições. Principalmente assim, eu acho que as mais importantes, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Nessas 4 refeições, sempre pensar em ter alguma coisa antioxidante. Ó, né? Não comecei com nenhum macronutriente. Falei em antioxidantes. Por que antioxidantes? São vegetais. Então, assim, pode ser fruta, legume, verdura, tá? Sempre ter alguma coisa colorida, mesmo que seja café da manhã. Eu falo, vai comer ovo, põe um tomate picado, toma um suco de maracujá, come um kiwi, mesmo que seja uma frutinha mais ácida, né? Pode, assim, o suco de laranja não é o grande vilão da história. Se você vai comer 2 ovos e quer tomar um copo pequeno, né? Um copo normal, não uma jarra, mas um copo de suco de laranja, para quem tem hábito e não tem nenhum desconforto com ele, pode tomar. Né? Então, assim, vamos tentar manter sempre alguma fruta, legume ou verdura quando você for comer uma proteína ou gordura. A gente tem que tentar manter a alcalinidade da dieta, tá bom? Perfeito. Esse é um conceito, gente, super discutível, mas já existem artigos dizendo que manter a alcalinidade da dieta ajuda a manter o corpo alcalino. Então, o sangue, a gente tem um sistema, o sangue vai sempre tá na mesma faixa de pH. Isso não muda, tá? Mas a gente pode sim ter o corpo tirando minerais dos ossos e da circulação para manter esse pH, né? Isso chama sistema tampão. É uma coisa que é importante saber. Então, assim, para manter esse pH do corpo adequado, a gente vai manter esse pH, mas o teu corpo pode estar sendo sacrificado e pode ter... Então, uma constante inflamação de baixo grau, uma acidez de baixo grau no corpo para manter o pH em ordem. Então, assim, o corpo precisa muito de vegetais. Então, a alimentação da gente tem que ser em todas as refeições. Plantas são o mais importante, sempre. Aí, o que a gente acompanha com a planta? Uma porção de proteína, que pode ser vegetal ou animal. A vegetal, quando eu falo, é a família das leguminosas, feijões, né? Ervilha, lentilha... misturada com arroz integral, com quinoa para fazer uma proteína completa, que não precisa estar na mesma refeição, pode estar em outro horário do dia, desde que durante o dia você tenha todos os aminoácidos. Então, sempre ter as folhas, os legumes, as raízes, ou as raízes ou os carboidratos de grãos, né, que são arroz, quinoa, e ou a leguminosa ou uma proteína animal. Então, isso aí faz um almoço e um jantar, tá bom? Perfeito. A forma que você vai usar, você escolhe. Pode ser salada, pode ser cozido. Eu gosto sempre de aconselhar comer na hora do almoço uma salada. E à noite, para a maioria das pessoas, né, não nesse calor, que nesse calor a gente tolera bem a salada, mas
Quando tá mais frio, eu prefiro sempre legumes mais cozidos para melhorar, facilitar a digestão, tá? À noite. Perfeito. Então, mesmo verduras e legumes cozidos. Então, a forma você vai escolher. Se é sopa, se é salada, se é cozido, se é ralado, se é em pedaço. Você tem que brincar com os vegetais, né? E sempre ter 2, 3 vegetais por refeição, gente, tá? No almoço e no jantar. Sopa geladinha, vamos lá. Delícia. Eu coloquei uma no meu Instagram outro dia muito boa, que é um gazpacho de tomates amarelos e maçã. Muito bom. Aliás, então, tem cada receita lá em que é uma delícia, hein? Obrigada, Flá. E no lanche da tarde, gente, essa é uma das refeições que o pessoal mais escorrega, tá? Sim. Então, assim, é legal ter uma proteína também. Então, para quem gosta de iogurte, iogurte. Para quem não gosta de iogurte, muitas vezes eu acabo entrando com suplemento proteico. Não tenham medo. O pessoal morre de medo do whey protein. Eu falo que tem que ter medo de comer um monte de fritura, tomar um monte Sim. de Coca-Cola, não tomar um suplemento quando às vezes você não tem chance de tomar outra coisa. Gente que está em movimento, está no carro, eu falo, você leva o whey protein com água, leva ele no pote, põe água, mexe e come uma fruta. Tá ali feito um lanche muito bom, tá? Eu acho legal explicar para eles por que você está insistindo tanto em ter proteínas nas refeições, o tanto que ela segura, né? E o índice calórico e tudo mais. 3, 4 motivos, vamos lá. O que a proteína faz? A proteína mantém teu corpo acelerado, então mantém teu metabolismo ativo. Ela é um ingrediente que o nosso corpo gasta mais calorias para digerir. Processar, exatamente. Então, sim, você comendo proteína, teu corpo está ali gastando mais caloria para processar. Então, ela tem um gasto maior do que a gordura e o carboidrato. Aí, outro motivo, as pessoas acabam comendo muitas vezes muito carboidrato e muita gordura. Então, para a gente conseguir uma quantidade de calorias boas para o seu corpo, a proteína é um ingrediente que menos, né, vai te causar, digamos que menos vai engordar. Só que ela a proteína é inflamatória, ela causa inflamação. Né? Então, assim, eu não tô falando, gente, daqueles excessos de proteína, falou que é American Style, né? Que a pessoa que come uns bifes desse tamanho, não é isso, tá? Não. É assim, ó. Pensa na palma da mão, ó, mais ou menos aqui, ó, para um frango, uma proteína magrinha. Frango, filé de peixe, ou até, olha, uma proteína assim, ó, para uma carne mais gorda, uma coisa mais gordurosa. Não são quantidades enormes, são quantidades fracionadas. Vai comer ovo? Come 2 ovos. Vai comer a proteína? Pensa nessa quantidade mais ou menos, olha, da palma da mão, filé de frango, filé de peixe branco, ou aqui, né, mais altinha, quando for uma carne, ou até um salmão, que é um peixe mais gorduroso. Não são quantidades enormes, e sempre o par delas é uma porção de vegetais. Por quê? Porque o vegetal a proteína é importante, mas aumenta a inflamação. O vegetal é importante e diminui a inflamação. Então, a gente faz um equilíbrio. São casamentos felizes, tá? Sempre muito vegetais com proteína e gordura de boa qualidade. Que aí é azeite, abacate, pouquinho sempre, tá? Azeite é uma colherinha. Abacate, o avocadinho é meio. Abacate são 3, 4 colheres. Não é para exagerar. É tudo moderado. Perfeito. Próxima pergunta aqui, Rê. Sobremesa pode? Sobremesa, muito interessante. Eu acredito que no dia a dia a sobremesa deveria ser fruta. Acho que a gente tem uma vastidão de frutas maravilhosas no nosso país, né? É tão gostoso. Então, deixa a sobremesa para... Eu deixo sempre, todos os meus pacientes, a maioria sai com chocolate do consultório, né? Com uma prescrição de chocolate, porque o chocolate, acima de 70%, é rico em flavonoides e fitoquímicos. Ele é um antioxidante natural e mata a vontade de doce com muito pouco açúcar, tá? Então, eu acho interessante ter, assim, um docinho. Eu falo que não é obrigatório, mas se a pessoa quiser, ela tem ali 25 gramas, gente. É uma faixinha. Então, perguntando de fruta proibida. Nenhuma fruta é proibida. Tem as frutas secas, principalmente tâmara e ameixa e uva passa, tem um índice glicêmico um pouco mais alto. Então, elas, quando vai colocá-las no plano alimentar, eu geralmente não gosto delas sozinhas. Eu ponho alguma coisa junto,
tá bom? O Perfeito. resto das frutas não tem fruta proibida. É lógico, gente. Acompanhe meu raciocínio. Uma fruta que é cheia de água, uma melancia, um melão, uma mexerica, vão ter muito menos caloria do que uma banana. A É banana sólida, né? a banana é sólida, ela tem menos água. Então ela vai ser mais calórica do que uma fruta muito aquosa. Essas frutas com muita água, morango não tem nada de caloria. Morango, você pode comer uma caixa de morango Não dá tranquilo, nada. não dá nada. Então, assim, pensar nisso, né? Vamos usar a cabeça. Quanto mais água tem o alimento, menos calorias ele vai ter. Ele tem uma maior densidade, menor densidade calórica. Então, quanto Sem mais dúvida. concentrado, né? Por isso que gordura, a gente é tão denso gordura. Gordura tem pouca água. Então, é Perfeito. super denso. Exatamente. Foi aqui um monte de gente que entrou falar Eu oi. vi também, vi amigos entrando, um monte de gente. A gente não está conseguindo falar oi para todo mundo, mas a gente está seguindo, tenho certeza. Outra pergunta, Rê. Beber líquido durante a refeição. O que fazer com isso? Você sabe que eu ouvi uma coisa interessante, uma vez você falou e me veio na cabeça, uma coisa muito interessante que eu ouvi. Eu não lembro quem me falou, eu acho que foi a Rita, que era uma antiga esteticista minha, que o ideal para comer na refeição é um meio copo d'água, que os tibetanos falavam isso. É um pouquinho, é o que for suficiente para ajudar você a digerir seus alimentos sem deixar eles nadando. E sem Aham. muito o seu suco gástrico. Então, assim, um pouquinho de água para quem quer é suficiente, tá? Não precisa ser muito. E para quem quiser, gente, assim, até olha isso, olha que interessante. Quem faz uma refeição vegana, né? Vegetariana ou vegana, quem come ali arroz, feijão e folhas verdes, por exemplo. Ó, a Márcia falando, e água morna. Sim, na verdade é melhor não tomar água fria durante a refeição. Perfeito, Márcia. Sempre água, acho que nesse calor, na temperatura ambiente está ótimo, né? Mas o que é super, super interessante da história da água na refeição? Se você tomar água demais, você sente uma dilatação, né, Flávia? Sem dúvida. Então, assim, Imediata. para ajudar mesmo a digerir. Já estava falando dos vegetarianos. Para assimilar melhor o ferro não M, que é o ferro que não é das carnes, a gente precisa de algum ácido na refeição. Olha que interessante. Então precisa, ou pode ser aí, né, no caso de uma pessoa vegetariana, eu daria uma limonada Uhum. adoçada com stevia, ou até um copo de suco de laranja. Aí não vai comer fruta depois da refeição, vai ser só fruta, mas é uma combinação boa. Ou temperar a salada com limão, para absorver Sim. melhor o ferro não M, tá, gente? Não é o ferro da carne, não. O fator M, que é o fator de ferro da carne, ele aumenta muito a absorção de qualquer tipo de ferro. Então, Sim. se tem carne na salada, peixe, frango, que tem um pouco menos, eles já aumentam a absorção do ferro não M, do ferro vegetal. Mas se não tem, precisa de um auxílio. E o auxílio são frutas ácidas. Então, pode ser goiaba, pode ser kiwi, pode ser abacaxi, laranja, limão, acerola, que são frutas ácidas. Então, Perfeito. 2 copos de suco, olha a Nath falando, Nath, evite, tá? Não toma. Você acaba atrapalhando a sua digestão. Tentar diminuir a quantidade de água. Deixa esse suco para o lanche da tarde ou para o café da manhã. É melhor, tá bom? E comer uma frutinha depois do almoço, para a maioria das pessoas, não interfere na digestão. Para quem tem muito desconforto, come a fruta, vê que ficou inchado, aí você já começa a prestar atenção no seu corpo, aí você tira. Aí você deixa a fruta para Perfeito. outro momento, até para salada, até para comer antes. Às vezes tem gente que tolera melhor do que depois. Então fiquem de olho aí no corpo de vocês. Maravilha. Bom, Rê, desse jeito, eu acho que assim, para o básico das pessoas mais comuns, a gente conseguiu orientar um pouquinho como Sim, organizar um cardápio nutricional para, pelo menos aquele que você põe na porta da geladeira e fala assim, eu vou tentar seguir isso aqui, o máximo de vezes que for possível, né? E claro. aí tem outras pacientes que mandaram perguntas que foram no seguinte: como ajudar a minha obstipação com a nutrição? Olha, Quais dicas a gente pode dar? Tem gente que está decidida a resolver os problemas que sempre atrapalharam sua vida, né? você sabe que a coisa que eu mais tenho tido, assim, além de emagrecimento, mas que muita gente procura por isso, o denominador comum, assim, das minhas pacientes é a obstipação, né? Então,
tenho muita paciente com intestino ruim e elas melhoram muito o intestino com algumas coisas. Então, eu vou dar algumas dicas muito básicas para intestino. Lógico que eu entro, né? Quando eu faço uma consulta, eu entro com outras estratégias, né, Flá? Eu entro com probiótico, eu entro com algumas, às vezes, fibras preparadas, a gente entra com algumas coisas. Sim. Mas o básico do básico, o que a gente aumenta a fibra? A gente acha que comendo muita salada, né? Mas tem que comer muita salada para aumentar a fibra. O que tem fibra É um concentrada? caminhão, né? A farinha de linhaça, tá? Então vamos lá, farinha de linhaça, anotem essa dica. Ela tem que ser ou moída por vocês e guardada na geladeira, bate no liquidificador, guardada na geladeira por 10 a 15 dias, ou se você comprar ela já triturada, você guarda na geladeira. E não adianta tomar a linhaça inteira. Você não consegue absorver, quebrar a casquinha. Tá? Então a linhaça tem que ser triturada. Já diferente, a chia, ela consegue sim ser mais absorvida, ela é um grãozinho menor, tá? Olha, Perfeito. a Márcia falando. Gente, a Márcia ela falou que eu sou a maga do intestino. A Márcia é uma paciente que não ia no banheiro. Ela consegue agora, né, Márcia? Nossa, eu fiquei tão feliz que eu falei, ela é um caso difícil, mas conseguiu. A gente consegue, Tá gente. vendo? Tá? Dá para fazer, né? Dá para fazer. Tem que fazer direitinho, mas dá. Então, assim, E aumentar um pouco. quanto consumir de tudo isso, Rê? A farinha de linhaça e a chia, eu sempre recomendo 1 colher de chá de cada uma por dia, tá? Perfeito. Ou se você Não é tanta coisa assim, né? Não, se Dá você pra... consumir só uma ou só outra, você pode colocar 2 daí, né? Que dá mais ou menos 1 Perfeito. colher de sopa no total. Outro alimento que ajuda muito no intestino é a aveia. Esse é mega popular já, né? O Sim, farelo sim. de aveia ainda mais. Ele tem mais fibras ainda. Então, farelo de aveia, 1 colher de sopa por dia. Então, você vai estudar aí que horário você vai usar. Eu recomendo que essas fibras sejam usadas ou no café da manhã ou no lanche da tarde. Perfeito. Tá? Já dá Sempre também uma saciedade ali, né? Sempre que a gente tem fibra, a gente tem uma diminuição pequena de minerais e vitaminas da refeição, tá bom? Então, por isso que eu coloco, a gente faz por isso que é tão legal a nutrição, né? A gente faz estratégias onde você tenha tudo distribuído e não tudo ao mesmo tempo, para você poder ter esse sucesso nutricional, né? Maravilha. Então, são 3 alimentos que eu dei dica que são ótimos para intestino. E água, gente. Não adianta nada comer fibra e não tomar água. Exato. E então... o que retirar também para esse intestino, né? Exato. Retirar farinha. Farinha, açúcar, atrapalha muito, muito, muito para quem tem constipação, tá bom? Então, cuidado com farinha, principalmente farinha branca. Aí outra pergunta que mandaram. Em relação à flatulência, o que fazer para evitar ou ajudar? Tá. Olha, isso aí já. Flatulência é sinal de intestino disbiótico. É intestino que não está em harmonia, tá bom? Então, assim, isso é um tratamento mais sério, mais longo que a gente sempre faz, mas o que você pode observar, né? Para algumas pessoas, gente, até alguns vegetais causam. Então, assim, para essas pessoas que têm flatulência, eu recomendo um diário para você ir anotando o que e que horas você tem esse sintoma e por qual alimento, da onde vem esse sintoma, né? Que alimento gerou esse sintoma? Tem gente que não tolera brócolis, por exemplo. Sim. Aí você vai fazer o quê? Você vai obrigar a pessoa a comer brócolis? Não vai. A pessoa come brócolis e estufa. Distende, fica mal, exatamente. Tem uma lista enorme de alimentos que são fermentáveis, né? Então, tem gente que passa mal com muita fibra. Com fibra, é. Então, assim, essas pessoas que passam mal com muita fibra, geralmente tem que fazer um protocolo de melhora do intestino antes de voltar com as fibras, tá? Perfeito. E tem que estudar qual fibra é boa. Então, tentar usar, ver como é que fica. Se a chia deu certo, se não deu, se a linhaça deu certo, que tem muita subjetividade. Talvez ir vendo uma por vez para ver qual é a resposta, né? Sim. Exatamente. Tem uma outra paciente minha que me pediu... desculpa. Flatulência. Só, vou dar dica assim do chá. No geral, o que funciona para flatulência e não causa, não tem assim nenhuma contraindicação, né? Para algumas pessoas até pode dar alguns gases, algumas coisas, mas no geral, erva doce, chá de erva doce, chá de camomila, anis estrelado, cardamomo. Vocês sabem por que os sírios colocam tanto, os sírios, os libaneses, os árabes colocam tantas especiarias na comida? Para evitar gases, formação de gases. Cominho em grão, coentro em grão, louro,
gengibre. Então, assim, tem que ir colocando isso ou em forma de chá ou em forma de tempero na comida. O chá é muito fácil, né, Flá? Porque você coloca um pouquinho de cada coisa e concentra. Pode fazer esse chá. Erva doce, cominho em grão, coentro em grão. É bem pouquinho cominho e coentro que eles são fortes. Então, a base é erva doce. Coinho e coentro em grão. Pode colocar ali um pouquinho de anis estrelado e dar uma quebradinha no cardamomo e colocar ali para ferver. Essas você ferve, tá? Porque não são folhas. Vocês do jantar. Peraí que deu uma conexão. Isso, voltou. Tomar esse chá depois do almoço, depois do jantar. Isso costuma ajudar bastante. Evitar gelado na refeição, tá? Isso também ajuda a não ter essa dispepsia, esses gases. Sim. E para essas pessoas eu não recomendo fruta depois da refeição. Se a pessoa já distende, ele evita. Não recomendo. Não mistura a fruta. Tenta misturar o menor número de alimentos possíveis. E o caso do feijão, que é muito comum, deixar ele de molho 12 horas, com uma colher de sopa de vinagre em água filtrada. Depois escorre na hora de cozinhar e cozinha o feijão com gengibre e com louro. Tá? Gengibre e louro. Isso para quem tem distensão, tá? Pode cozinhar com gengibre, com louro. E se quiser colocar também um pouquinho de cominho e coentro em grão, também ajuda a melhorar. Isso é bom porque é uma dica boa que as pessoas não precisam abandonar usar o uso do feijão e tudo. Se você preparar de uma maneira diferente, pode ter uma saída boa, né? Tem gente que tem que deixar de molho até 24 horas, jogar água fora, trocando a água no meio, né? Para conseguir comer o feijão. E também é treinamento intestinal, né? Para algumas pessoas tem que fazer esse tratamento do intestino para tolerar melhor o feijão. Então, assim, usar os probióticos adequados, fazer essa limpeza intestinal. Tem muita coisa, muito protocolo legal para intestino. Tem uma pergunta para a gente aqui. A fruta é digerida direto no intestino? Melhor comer antes do almoço? Fruta, digestão é uma coisa complexa, tá? Começa na boca, tá bom? Tá vendo? Começa Isso daí a gente tem que entender, é um processo todo, né? Começa na mastigação. E fruta, para quem tem esse mau funcionamento intestinal, o que acontece com a fruta? Pensem comigo, a fruta quando você come, às vezes você come uma fruta, depois de meia hora parece que você não comeu nada. Ela é digerida muito rápido, a fruta. Então, existe uma teoria que diz que ela pode atrapalhar a digestão de outros alimentos, tá? Não tem comprovação científica essa teoria, eu estou trazendo para vocês ela até como uma sabedoria milenar aí de Ayurveda e de medicina tradicional chinesa e da dieta higienista. Não existe nenhuma comprovação científica, mas algumas pessoas relatam se sentir melhor comendo fruta antes da refeição, na salada, por exemplo, do que ao final da refeição. Tá bom? Pode então, ajudar, né? Na minha concepção, quem não está com intestino bom não pode misturar tantas coisas na mesma refeição. Tem que tentar fazer as coisas de uma maneira mais simples, tá? Maravilha. A Lia, uma paciente minha, já tinha mandado a pergunta, eu prometi que eu ia responder, ela deve estar assistindo. Síndrome do intestino irritável. Uma hora prende, outra hora solta. Afinal, come o quê? Gente, síndrome do intestino irritável, tem até paciente minha que passou aqui, que entrou, a Paula, que tem. É difícil. O que no geral atrapalha muito, tá? Vou falar aqui, eu sei que é polêmico, mas glúten e laticínios. São os primeiros que atrapalham. Síndrome do intestino irritável. Não tem, assim, não adianta querer fugir muito disso. O glúten, olha, eu tô fazendo pós-graduação, gente, eles falam de glúten toda a aula. Então, assim, por mais que a gente tente não falar, é impossível. O glúten, o que acontece com ele? Ele tem uma cadeia de peptídeos, de aminoácidos e peptídeos. Peptídeos são, assim, a proteína quebra ali. Se quebra primeiro em aminoácidos, depois em peptídeos. O glúten é muito grande. Então, o que acontece? Ele acaba ficando em pedaços maiores no intestino. E quando ele fica nesses pedaços maiores, ele causa uma irritação no intestino. E o que essa irritação faz no intestino? Ela faz com que as nossas junções intestinais, que devem ser bem ligadinhas e só deve passar assim pelo buraquinho, água, sódio, solutos, acaba passando a molécula maior do glúten, por exemplo, e causando inflamação. Ela desperta ali, alergias, né? Então, assim, desperta muitas alergias, tá? Então,
muito difícil alguém que tenha síndrome do intestino irritável tolerar glúten. Eu sei que é Perfeito. triste, que a gente adora pão. Evite. Use o glúten recreacionalmente. Eu falo, não tem gente que bebe socialmente? Tem gente que tem que comer glúten Exatamente. socialmente. Então vai comer no restaurante, vai comer na pizza, já sabe que vai passar mal naquele dia. Tenta usar uma enzima digestiva antes. Já sabe que, né, existe até, eu não sei se no Brasil vende, mas nos Estados Unidos eu sei que existe enzima para glúten Sim, específico. sim. Aqui no Acho que Brasil, aqui não tem. não, Acho que não tem. a gente usa enzimas derivadas de frutas para pacientes assim. Então, exige, né, para você poder comer de tudo, exige um intestino muito bom. E Sem tem a idade, dúvida. né, lá. A Sem idade vai dúvida. piorando o intestino, não adianta. A idade vai piorando. E as pessoas percebem isso nitidamente, né? Nessa fase da transição da menopausa, principalmente, é uma das primeiras queixas. Às vezes a pessoa não está nem associando com o processo hormonal, mas Sim, claramente, né? Se você pensa se a sua pele inteira resseca, se o cabelo muda, se a vagina, a mucosa resseca e tudo resseca, é claro que a parede do intestino resseca também. Então, resseca a também. incidência de problemas gastrointestinais nessa fase, de começar a falar, ai, agora tudo que eu como me estufa, a barriga cresceu, dá um monte de gases, é incrível. Então, e tem super a ver com o fundo hormonal, e aí a gente tem que ter esses recursos, não só os recursos médicos, mas esses nutricionais, por isso que é o foco da nossa conversa hoje, são Sim, de grande valia, porque são coisas que a pessoa tem que implementar para o resto da vida, né? sim. Eu tô falando que hoje em dia as pessoas reclamam, eu não acredito que eu tô entrando nessa fase. Eu falei, gente, na fase da pandemia é melhor tá entrando. Olha o tanto de gente que não conseguiu chegar lá. Então vamos cuidar, né? Pelo amor Então, de Deus. Mas vamos outra tratar. dica para síndrome do intestino irritável. Para a maioria das pessoas, não são todas, o gengibre e a hortelã ajudam bastante, tá? Então, chá de hortelã no meio do dia, chá de gengibre ajuda bastante. Então, assim, tem que ver a sua individualidade e perceber, quem tem síndrome do intestino irritável tem que perceber quais alimentos não caem bem. Existe Sim. aquele protocolo do FODMAPs, que é super difícil de fazer, mas ele consegue identificar da É onde vem. personalizado, você consegue fazer uma Mas árvore, né? eu acredito que se a pessoa fizer um diário e se observar, ali coloca o que você comeu hoje e o que causou 12 horas, logo em seguida, 12 horas depois, 24 horas depois, a pessoa consegue percebendo, né? E faz um mapa, No concordo com você. FODMAPs Às vezes de um jeito simples. a gente estuda 36 horas, cada reintrodução alimentar é super complexo. A pessoa tem que estar realmente disposta a fazer, mas acho que dá para fazer de uma maneira mais simples e percebendo o que não te cai bem. Fica longe daquilo por um tempo, né? Tenta Sim, evitar para curar o intestino. E o que mais cura o intestino, Flá? Cúrcuma cura intestino. Então, assim, sim. colocar, né, cúrcuma, resveratrol cura intestino, que está presente em várias frutas vermelhas. Então, assim, a gente tem que dar substratos para esse intestino ir melhorando de Aos qualidade. pouquinhos, né? Outra dúvida, que foi a Marta que tinha me mandado. Como melhorar a TPM esse ano do ponto de vista nutricional? O que a gente tem de dica? O que comer naquela semana infernal? Essa semana infernal. Então, evitar açúcar, farinha refinada, gordura, café. Olha que lista enorme. Sódio, tá? Então, essa já é a primeira. Tudo que tem muito sal, porque a gente incha. Então, o que traz conforto, traz bem-estar. Um pouquinho de chocolate dá, tá? Mesmo ele tendo cafeína. Ele vai trazer conforto, vai trazer bem-estar. Frutas vermelhas, banana, porque ela é rica aí no complexo B. Então, super legal colocar uma banana com aveia. Olha o lanchinho da tarde legal. Um iogurte com uma banana cortadinha, com canela e uma colher de sopa de farelo de aveia ou até de flocos de aveia, vem em flocos. Olha que lanche legal, né? Pode colocar ali se quiser, ou um fiozinho de mel, ou para quem gosta de doce, ou uma colherinha de alguma geleia sem açúcar para adoçar. Fez um lanchinho super legal para TPM. Pensa na TPM em coisas que vão te nutrir com carinho, mas que não vão te estragar a semana. Sem dúvida. E E muito líquido, né? Essa fase a muito pessoa líquido, está inchada, mas ela tem muito. que beber muita Então vamos água, que lá. é isso que vai drenar o Já corpo. vou falar do iogurte. Mas qual chá que eu recomendo nessa semana? Gente, não é para tomar chá de hibisco como se fosse água, porque ele pode dar uma desregulada até nos hormônios, tá? Então, assim, vai trocando. Ó, Agora chegou a declaração de amor. Ai, que delícia.
Oi, Rodrigo, quero te conhecer. Tá quase chegando. Em março ele tá aqui com a gente. Eu amo essa declaração, mas Opa! ele entra nas lives e faz isso pra mim, eu fico Que divertida. lindo! Adorei, adorei, doutor Rodrigo. Adorei, tem que ser romântico mesmo. Mas vamos lá, o chá. Pode fazer um chazinho com hibisco, com gengibre, aí cavalinha, super legal para dar uma desinchada. Pode colocar folha de amora, tá? Todos esses ativos, o que é legal sempre? Usar dois, três, não usar todos de uma vez, tá? Ai, Olha olha o lá. calorão infernal. Calorão infernal da menopausa. Olha, Tem... Flávia, um suplemento que dá muito resultado, o pessoal tem usado muito, é o óleo de prímula ou de borragem, tá? Que é o Sim. rico em ácido gama-linolênico. Então, esse é muito legal. Esse pode Então, comprar na farmácia, não precisa ser. Não, eu não preciso prescrever, nem a Flávia. Isso ajuda bastante, tem já comprovação um científica, monte de... Exatamente. estudos, então muito legal, tá bom? Só prestem atenção, gente, na dose. Muita gente que vai comprar e não lê a embalagem. Aí tá ali, tome. Tem Sim. uma Super marca. medicação, daí não Não, tem mas não, e tem uma condição. marca que são 4 cápsulas, as pessoas tomam uma, não vai adiantar. Então tem que Ah, não, olhar. nem subdosagem, nem superdosagem, sem Isso. dúvida nenhuma. E ainda para menopausa, o que todo mundo já conhece, né? A questão de incrementar a soja na dieta, que é bem Sim, bacana, tofu, gente, tofu linhaça, bem super legal. bacana, Ó, não estão mais muito falando mal de soja, tá bom? Pararam de falar mal de soja. exato, Não aguento mais exato. povo falando mal de soja. Não Pode é tomar. mais a bola da vez, né? Não é, porque as quantidades para fazer mal tem que ser muito, muito, muito altas, né, Flávia? Não é aquela Não, não quantidade é que a assim, gente come. ficar com medo de uma coisa que a humanidade consome há milhares de anos também não é desse Sim, jeito, né? então olha lá, meninas, incluam aí o tofu, principalmente a soja fermentada, tá? Porque a soja em grão tem muitos fatores antinutricionais. Então é melhor ela fermentada. Ela passando pelo processo de fermentação, em forma de tofu, ela é melhor do que o leite e do que o extrato, né? Que não é leite, do Sim, extrato, sim, e sim. do que a soja em grão. O tofu é um bom alimento para a gente colocar. E linhaça também. Marileide, cuidado com a linhaça, hein? Já falei, triturada, senão não vai ter benefício. Tem que triturar essa linha. Exatamente. Rê, que mais a gente pode falar do pessoal que ainda tem algumas doenças e quer colocar a vida em dia? Eu sei que você é uma super especializada e tem um monte de gente aqui assistindo que eu já vi dos nomes, pacientes que têm endometriose. A gente tem muitos pacientes com endometriose e outras síndromes inflamatórias lá no consultório. Mas assim, a endometriose acaba sendo o carro-chefe, porque a gente tem toda uma história com o tratamento de endometriose, então as pacientes acabam procurando bastante. Tem dica nutricional para endometriose hoje em Tem. dia? Vamos lá. De novo, tirar farinha, tirar arroz, desculpa. Tirar farinha, tirar açúcar. Tentar manter as quantidades de carboidrato moderadas. Não é sem carbo, gente. Não é no carb, é low carb, tá? Então, Perfeito. dieta anti-inflamatória. Dieta anti-inflamatória não adianta se entupir de proteína e gordura, tá? Não adianta ir para dieta cetogênica, que ela não é anti-inflamatória, tá bom? Perfeito. Então, dieta anti-inflamatória tem que ter fruta, de preferência, se puder colocar na dieta frutas vermelhas, são super anti-inflamatórias, excelentes para endometriose. Suco verde é super legal, não sei se alguém perguntou aqui. Muito legal também, suco verde. Colocar todos esses ativos que eu falei, cúrcuma, canela, que eu tenho falado aí na live, colocar linhaça triturada, colocar chia, muito legal. São todos alimentos que vão ajudar a diminuir a inflamação. O que mais ajuda a diminuir a inflamação, gente, é planta. Então, assim, comam cenoura, tomate, pepino, beterraba, planta. A nossa alimentação tem que ter mais planta. Eu não posso olhar um prato que tem arroz, feijão, pedaço de carne e achar que aquilo é um prato saudável. Não é. Tem que ter E batata frita. E batata frita. Tem que ter uma salada antes, boa. Não come salada no prato. Faz um prato de salada antes da refeição. Leva um tempo para comer aquela salada. Vamos aumentar a quantidade de alimento e diminuir a densidade calórica. Aumentar a densidade nutricional. A gente aumenta a densidade nutricional com planta, com vegetais, tá bom? Perfeito. Chia, castanhas em quantidade moderada, tá? Pode ser castanha de caju, pode ser amêndoa, mas isso aí, assim, é um pouquinho. São 8 amêndoas, dá uma porção de amêndoas. Tem mais de 100 calorias, 8 amêndoas. Então, assim, 10 castanhas de caju não é o pote inteiro. Perfeito. Tá, a Natália tinha perguntado agora sobre ansiedade. Tem um tratamento nutricional para ansiedade? A gente pode comer Sim, alguma coisa que ajuda? E a gente já pode. sabe que alguns, né? Mas dá umas dicas. Alimentos ricos em triptofano, tá?
Então, banana, avocado, super legal. Iogurte é legal, leite também tem triptofano, tá? Leite, o que ele é bom? De preferência fermentado, Marileide, se você não Ah, tá tiver perguntando aqui. problemas intestinais. Então, assim, o chocolate em quantidade pequena ajuda também a diminuir a ansiedade. Gente, cuidado com o café para quem é muito ansioso. Sim. Eu sou uma Todas pessoa as chantinas, né? Café, chá preto, tudo chá isso preto, tal, sim, piora. sim. O chá verde um pouco menos, né, Flá? O chá Sim, verde sim. ele tem um poder de modular o estresse. Então, ele aumenta ou diminui de acordo com a necessidade do corpo. Digamos que ele é uma erva mais inteligente, é o que a gente chama de adaptógeno. Ele é uma erva mais inteligente. Mas cuidado, gente, com café, chá preto, tá? Então, Exatamente. O para quem pessoal tem... da ansiedade tem que entender que é o seguinte: o que o nosso cérebro está querendo? Ele quer que a gente aumente a concentração de serotonina. A gente precisa melhorar a serotonina. Só que tem alimentos que vão dar um golpe, que eles dão um boom de serotonina, como, por exemplo, o chocolate normal, não esse chocolate Sim, por causa do recomendado açúcar, sim, lindamente, né? Então vem aquela delícia e depois vem a tragédia. Então, sim. tomar cuidado também com essas armadilhas nutricionais que a gente resolve achar, né? Ai, que mal vai me fazer comer uma caixa de bombom agora, já que eu tô tão triste? Vai fazer pior, que amanhã você vai estar mais triste. Esse é o Sim, problema. com certeza. E ainda um pouquinho mais gorda. Olha, Então, mioma, estão falando de mioma. Mioma são esses mesmos alimentos da anti-inflamatórios. endometriose. Dieta Isso. anti-inflamatória, aumentar a quantidade de vegetais, frutas vermelhas. Pode colocar um pouquinho de abacate ou avocado, colocar esses temperos todos, cúrcuma, gengibre, que é super anti-inflamatório. Colocar um pouquinho de chá verde também ajuda anti-inflamatório e diminuir a quantidade de carboidratos refinados da dieta. Açúcar, farinha. Gorduras saturadas também atrapalham muito. Cuidado com o excesso de carne vermelha, tá bom? Não, com certeza. Rê, tem uma pergunta que eu não posso. Uma paciente me mata. A Carla me mata se eu não te perguntar. Eu recolhi todas. 3 minutos. O que a gente tem que fazer? Candidíase de repetição. O Nossa, que essa daí faz foi em termos de dieta? a mesma coisa que eu acabei de falar. Tirar É farinha, anti-inflamatório. assim, diminuir até fruta muito doce no começo. Então, assim, pode usar fruta, mas cuidado com o excesso de frutose. 5, 6 frutas por dia não dá. Tem que ser 2 a 3. Preferir frutas mais ácidas. Diminuir farinha, assim, muito. Muito farinha. Diminuir até carboidrato, arroz. Dar uma seguradinha durante um tempo. Controlar bem as porções de carboidratos bem pequenininhas. É uma dieta low carb bem low mesmo, que é a gente fala que a gente mata o fungo de fome mesmo, né? Maravilha. Obrigada. Bom, Rê, agora faltam 2 minutinhos. Eu vou deixar você se despedir. Depois eu me despeço de todo mundo. E aí, Tá se bom. sobrarem dúvidas, a gente marca uma próxima. Marcamos. Gente, muito obrigada. Obrigada, Flá, pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá bom? No Instagram que eu respondo. Vamos começar esse ano mais saudáveis e faltaram 2 coisinhas, tá? 3, sono bom, meditação, tá bom? E atividade física, tá? Essas 3, não podem faltar. Junta tudo isso com as dicas nutricionais e com certeza esse ano vai ser muito mais saudável que o próximo. Isso aí. Gente, obrigada aí pela audiência de todo mundo. A gente espera que essa seja uma primeira de uma série de lives. Vamos tentar, sim, ter um ano mais saudável dentro do que dá para a gente ter, mas não tem mais desculpa para falar, é a pandemia. A gente não sabe quando essa pandemia vai acabar. Está na hora, mais do que na hora da gente tratar da saúde, né? Isso aí. Então, um beijo. A gente espera vocês lá na Clínica Sem Quer. A Renata está lá com a gente bastante. E vai ser fantástico ter vocês junto com a gente mais umas vezes. Rê, obrigada. Boa noite para todo mundo. Beijo. Beijoca. Tchau, tchau.